Nesse vídeo você vai aprender a baixar a Unity, criar seu primeiro script, diferenças de projeto da Unity e muito mais. Então fica ligado que o vídeo de hoje tá muito maneiro. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Swipe e bem-vindos a mais um vídeo. Bem galera, hoje é um vídeo que eu pretendo ajudar bastante gente que quer começar na Unity, mas não sabe por onde. Por exemplo, coisas muito básicas, como baixar a Unity, que muita gente que não sabe e não tem um norte, então eu quero ajudar essas pessoas. Primeira coisa, você vai entrar aqui no seu navegador e vai digitar Unity Hub. Você vai clicar nessa primeira página aqui, né, o Download Unity, e vai clicar nesse Baixe Unity Hub. Ele vai baixar um instalador, você vai instalar tudo bonitinho, que nem um programa normal. Vai abrir essa página aqui, vai abrir em aba janela, né, vou até fechar aqui, vai estar assim mais ou menos. No caso, já que eu já criei projetos, né, todos eles vão aparecer aqui, mas o seu caso que acabou de baixar, o seu vai estar sem nada, ok? Vai aparecer para você criar um novo projeto. Aqui do lado vocês vão perceber que a gente tem 4 abas: Projects, Learn, Community e Installs. Primeira aba de projeto, você vai ver que vai aparecer tudo que você já criou, inclusive o que está salvo na nuvem da Unity. Por exemplo, todos esses que estão em preto mais escuro aqui são os projetos que eu tenho salvo dentro do meu computador. Então, se eu clicar, eu posso abrir ele já. Porém, esses aqui que estão em cinza clarinho são os projetos que estão salvos na nuvem da Unity, né, nos servidores deles, mas que eu posso baixar simplesmente clicando aqui do lado. Na segunda aba de Learn, vai aparecer uns tutoriais bem legais para você que está começando, né, são coisas bem simples, vai aparecer tudo bem basiquinho para você aprender. Então, eu recomendo você dar uma passada nessa aba aqui para aprender mais. Seguindo, a gente tem a aba Comunidade, que sinceramente eu nunca usei, mas você pode também dar uma brincada porque parece ser algo bem legal. E por fim, a gente tem a aba Installs, que aqui é onde vai aparecer todas as versões da Unity que você tem, ou se você não tiver nenhuma, você vai poder baixar por aqui, ok? Então, para baixar primeiro a sua primeira versão da Unity, né, você vai vir aqui e clicar Add, e vai aparecer essa abinha aqui, certo? Você vai simplesmente escolher a versão da Unity que você quer. Você dá uma olhada, né, aqui em cima está escrito Latest Official Releases, que significa as últimas versões oficiais, né, estáveis da Unity. E aqui embaixo, se você arrastar para baixo, né, você vai ver que tem Latest Pre-Releases, que significa que elas são uma beta, ó, tem até entre parênteses aqui, beta, que são as versões que ainda não estão estáveis, então eles lançam só para o povo dar uma olhada. Caso eu não recomendo, se você quiser fazer um projeto sério, eu não recomendo que você utilize essas versões que estão aqui embaixo, porque elas costumam dar bastante erro e daí no meio do projeto pode atrapalhar. Então se a gente vai escolher essa primeira versão aqui, ok? Você clica aqui em Next, ele vai aparecer essa aba, e essa aba é os componentes que você quer instalar no seu Visual Studio. No Visual Studio não, na Unity. Aqui embaixo a gente tem plataformas o Android, o iOS e tal. No Android, vocês vão ver que tem essa setinha aqui do lado. Se você clicar e quiser instalar o Android, você clica aqui em Android. E eu também recomendo, se você não tiver no seu computador, você pode baixar o SDK, o NDK e o JDK, que é para você poder exportar direitinho para o Android. Caso contrário, você não vai poder exportar porque ele vai dar uns erros. Mas se você já tiver no computador, né, que você pode usar o editor lá para celular de aplicativos, que eu esqueci o nome do caso, que eu acho que é Android Studio, alguma coisa assim, ele já vai vir, então você não precisa instalar de novo, ok? É só você colocar nas configurações. Feito isso, você pode colocar o iOS, o tvOS. Tem um monte de sistema operacional legal para você baixar aqui, se você quiser exportar. No caso, se você não clicar, né, para baixar, no caso você não vai conseguir depois exportar para essas plataformas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para Windows, você pode perceber. Então eu vou poder exportar para Windows. Se eu colocar tvOS, eu vou poder exportar para tvOS. No caso, vocês podem também ver que tem duas opções para Windows, Universal Windows Platform e o Windows Build Support. No caso, essa Universal Windows Platform é um tipo de aplicativo que roda em todos os sistemas da Microsoft. Mas no caso, quando a gente quer rodar só para Windows, a gente geralmente escolhe esse Windows Build Support, que é o EXE. Então, assinala essa opção, se quiser exportar para Linux também. Depois clica Next, ele vai aparecer isso, você clica OK, né? Se você instalar o Visual Studio, clica em Done e ele vai começar a baixar. No caso, já que eu tenho a versão 2020, 2019, eu não vou baixar porque, no caso, eu já tenho e vai ficar ocupando muito espaço no meu computador. Ok? Então, voltando aqui para projetos, a gente pode criar o nosso primeiro projeto vindo aqui na direita e clicando em New, ou Novo se tiver em português. No caso aqui, ele vai aparecer todos os tipos de projeto que a gente tem e que a gente pode utilizar para criar, né? Se a gente der uma olhada, a gente tem o 2D, 3D com extras, o HDRP, que é o High Definition, né?
e o RP, que é o Universal Render Pipeline. Quais são as principais diferenças entre eles? O 2D, obviamente, ele vai ser voltado para jogos 2D, claro, e que não vai utilizar muito processamento da sua máquina. Então ele já vem configurado para não utilizar muito processamento, porque ele não vai, por exemplo, ele não vai precisar processar sombras, no caso. O 3D, ele, no caso, antigamente só existiam essas duas opções, né? Depois foram implementadas essas três novas aqui. Mas o 3D, ele é um 3D normal. Então, se você quiser criar um projeto atualmente, eu recomendo que você crie no 3D, que ele não tem muitas particularidades, né? Ele é só um 3D que você pode construir normal. Agora, esse aqui, no caso, ele vem só com uma cena extra, ok? Então, se você quiser já testar algumas coisas, né? Não quiser criar um jogo sério, você pode colocar no extra para ver como funciona bonitinho, né? O High Definition Render Pipeline, ele é um pipeline, no caso, que é o jeito que ele renderiza as coisas. Então, se você criar um projeto nesse High Definition, ele vai criar um projeto que uma capacidade gráfica melhor. Então ele vai ficar mais pesado para o seu computador, mas consequentemente ele vai ter uns gráficos muito mais bonitos para o seu jogo. E justamente por inverso a gente tem o Universal Render Pipeline, que é um pipeline para celulares, para computadores mais fracos, que por exemplo não tem sombras, ele não renderiza sombras em tempo real, ele apenas renderiza sombras que você previamente fez o bake, que para quem não sabe o bake é você computadorizar uma informação, como as sombras, que elas não vão se movimentar, então você já pode fazer antes para não pesar na hora do jogo, ok? Feito isso, você vai colocar o nome do seu projeto aqui. Eu já criei o meu, mas só por propósitos eu vou colocar aqui de novo. Eu coloquei YouTube Swipe, alguma coisa assim. Se você não colocar nome, ele não deixa criar, né? Então eu vou colocar um nome aleatório só para vocês verem. E aqui a localização que você quer salvar ele. Você pode clicar nesses três pontinhos e ele vai mandar onde você quer salvar, ok? Escolhendo, você clica em Create ou Criar e ele vai criar já o projeto para você. Eu já criei o meu, então aqui está. Se você usou a Unity pela primeira vez, essa vai ser a interface que você vai ver. No caso, eu não recomendo ela muito para vocês porque ela fica muito cheia, muito desorganizada e eu não gosto dela assim. No caso, se vocês verem aqui, ó, tem três drop-downs, a gente chama isso, né? Maiores aqui. Tem o Account, Layers e Default. Esse Default é a organização dessa nossa área de trabalho da Unity. Então, se a gente clicar em cima, em cima, a gente vai ver que tem todos os tipos de layout, né, da Unity que a gente pode utilizar. Então, se eu clicar em 2x3, ele já vai mudar para esse novo. 4 split, né, ele vai mudar para esse. E você pode criar os seus. Se você ver aqui, eu tenho o Swipe e eu tenho o Swipe Default. É mais ou menos a mesma coisa, só que eu não sei porque eu só vi 2 vezes. Se eu clicar no Swipe Default, esse aqui que eu uso geralmente. Mas como que a gente pode customizar o nosso próprio? Eu vou voltar aqui para o Default para vocês verem como faz. Se a gente clicar, por exemplo, nessa aba aqui de hierarquia, clicar e segurar em cima dessa parte, a gente pode simplesmente arrastar para outro lugar. Então, por exemplo, se eu quero arrastar para que nem eu geralmente uso, eu só venho aqui para a esquerda e arrasto totalmente, até ficar assim. Daí eu solto e ele fica assim, ok? Eu também posso arrastar essa parte aqui para baixo para ficar maior, essa área aqui, e um pouco para a direita aqui. Basicamente é mais ou menos assim que funciona a minha área de trabalho, mas eu também pego esse console aqui do lado e arrasto para esse lado aqui. Ok, vamos lá. O que são essas áreas da Unity, né? Essas bases como a hierarquia, projeto, console e tal. A hierarquia vai ser onde vai ficar todos os seus objetos dentro do jogo. Por exemplo, se eu clicar aqui em Main Camera, vocês podem ver que ele seleciona a nossa Main Camera aqui na cena. Essa Main Camera, ela vai ficar ali, na verdade todos os objetos que você tem dentro dessa cena que você pode enxergar ou não aqui, vai ficar listados aqui, para a gente poder selecionar e modificar mais tarde no Inspector, que é essa aba aqui. Então já vou falar no Inspector. No Inspector vai ser onde a gente vai basicamente modificar todas as propriedades do nosso objeto. Por exemplo, se a gente vir aqui na aba Game, aqui vai ser como que vai mostrar, né, a visão final do jogo. Se a gente vir aqui em câmera, a gente pode modificar um monte de coisa. Por exemplo, mudar o céu, né, de Skybox para uma cor sólida. E no caso vocês podem ver que em tempo real ele já muda aqui. Então vai ser aqui que a gente vai modificar os nossos parâmetros, ok? Eu vou voltar aqui para ficar tudo certinho. Ok. Eu posso, por exemplo, modificar a posição dos objetos, né? Posso colocar um dentro do outro, né? E mais tarde a gente vai aprender isso nos vídeos futuros, ok? Mas a gente também tem a aba Projeto aqui embaixo, né? Que vai ser onde vai ficar
todas as nossas assets, que são basicamente pastas, arquivos, imagens que a gente vai colocar dentro do jogo. O console, que vai ser onde vai aparecer todos os nossos erros, mensagens e avisos que a Unity vai dar pra gente. As mensagens a gente pode colocar no nosso script, que, por exemplo, fala, eu quero que o script fale olá quando ele chegar nessa parte, daí ele vai aparecer aqui. Erro também, né, se der algum problema ele vai aparecer aqui. E isso aí, mensagem, erro e aviso. E o inspector aqui do lado eu já falei para vocês. Essa aba Scene vai ser onde a gente vai editar, por exemplo, pode mover os objetos. Game vai ser a área que como eu expliquei, a gente vai poder ver o resultado final. O Asset Store, que é onde você pode baixar algumas assets da loja, né, de graça ou pago, mas a gente não vai utilizar isso nas nossas aulas, ok? E é basicamente isso a tela da Unity principalmente, né? E para dar um play no jogo você clica aqui. Agora vamos criar o nosso primeiro script. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na aba Project, clica com o botão direito, Create, C# Script. C#, para quem não sabe, né, o C hashtag é a linguagem de programação que a gente vai utilizar na Unity, ok? Então vamos lá, vamos colocar o nome desse script de primeiro script. Dando Enter, ele já vai criar e ele vai pré-definir um script para a gente, ok? Então, vocês podem ver que aqui do lado já aparece o script. Então vamos dar 2 cliques nesse script e ele vai abrir o Visual Studio para a gente, ok? O Visual Studio é essa telinha aqui, que como eu expliquei anteriormente, é onde a gente vai programar o nosso jogo, né, o aplicativo, o jogo. E como que ele funciona? Ele simplesmente é um notepad, né, o negócio esse daqui, ó, o notepad, ele é simplesmente um bloco de notas, só que para programador. Então ele vai ter umas coisinhas bonitas e vai ajudar a gente autocompletando os códigos que a gente colocar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode apagar isso daqui. Vamos digitar Start, né? Ele vai, se vocês puderam ver, né, eu vou apagar e fazer de novo. Quando eu digito Start, até menos, Start, ele já aparece para autocompletar. E daí eu posso clicar Enter e ele autocompleta o código para mim. Não preciso fazer tudo isso, ok? Vamos digitar Start, né? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever debug.log, abrir parênteses, abrir aspas, escrever Hello World e colocar no final um ponto vírgula, ok? O que isso vai fazer? Ele simplesmente vai imprimir isso aqui no console, hello, essa palavra aqui, tá? Hello World, no console, ok? Então se a gente voltar aqui, vem aqui na aba, não precisa vir na aba Game, né? E outra coisa, se quando você clicar Play, ele vai continuar nessa aba. Se você quiser deixar em tela cheia, é só clicar aqui em Maximize on Play. E toda vez que você iniciar, toda vez que você clicar em jogar, nessa aba aqui em cima, ele vai deixar em tela cheia. No meu caso, eu vou desmarcar aqui porque eu quero ver o console aqui embaixo. Então, se a gente clicar em Play, vocês podem ver... Opa, mentira, ainda não. Sabe por quê? Porque a gente ainda não atribuiu esse script dentro de um objeto. Então, se eu clicar Play, não vai acontecer nada. No caso, para atribuir, simplesmente eu posso clicar em qualquer objeto, ou eu posso criar um novo. No caso, eu vou criar um novo. Vou vir, clicar aqui na hierarquia com o botão direito, Create Empty, digitar aqui qualquer nome, né? No caso, eu vou colocar Script Central, né? Eu geralmente coloco esse nome aqui nos meus projetos para colocar os scripts que não necessariamente precisam de um objeto físico, como um cubo ou um jogador, né? Enfim, aqui na direita no Inspector é só pegar o script, né, que a gente fez agora e arrastar. Então agora, toda vez que eu der um play, ele vai aparecer aqui embaixo, Hello World, ok? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Mais para frente a gente vai aprender a como criar, né, como programar os seus próprios scripts, ok? E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também fala a sua opinião sobre quais podem ser as próximas aulas que vocês querem aprender nesse curso, ok? Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!